Portanto, pegando um bocadinho naquilo que tu estavas a dizer, questões como a questão da retenção, da segurança social, do IVA, etc., outras obrigações, são tudo coisas que as pessoas antes de abrirem a sua atividade, não é? Caso arranjem, de facto, ou porque estão a criar o seu negócio, ou porque trabalham por conta de outra, mas decidem ter uma atividade extra, devem saber, porque isso tudo pode impactar ou ser condicionado pela forma jurídica que tu vais escolher para a tua atividade, certo? Sim. Também uma das coisas que eu comecei a trazer ao de cima, muita gente vê sempre com olhos maus os recibos verdes, porque na altura da crise, há 10, 15, eu tinha um amigo e ele trabalhava a recibos verdes e não compensava, era uma coisa horrível. E não, recibos verdes simplesmente é ser trabalhador independente. Só existe duas formas, ou é trabalhador por conta própria ou abre uma empresa, que nós chamamos de sociedade. Depois existem outras formas societárias, tem a ver com o dinheiro que investe, quantos sócios tens, isso não é só a forma em si. Mas a forma de tributação só existe estas duas formas de escolher. E realmente o recibo verde é simplesmente o documento que se emite para dar o documento pelo serviço prestado ou o produto vendido. Pode ser uma fatura emitida noutro programa qualquer. Então, explicar aqui que o recibo verde não é mau, ok? É simplesmente uma fatura, como ir ali à fábrica de doces daquele lado, comprar um docinho e emitir uma fatura. É exatamente a mesma coisa. E neste caso que eu dou, por exemplo, ter os 500 euros por mês, não faz sentido estar a abrir uma empresa só por causa disso. É abrir atividade, passar o recibo verde, simples, rápido e com custos de abertura que é zero. Abrir atividade não custa nada, ou seja, se a pessoa não souber muito bem como é que vai correr, abre, passa o que tiver a passar, só tiver 3 meses do projeto, só tem nesses 3 meses e a seguir fecha também em 5 minutos. É bastante simples e prático, por isso é que eu digo sempre, vamos por cada vez, passo a passo, e a melhor forma, especialmente quando não existe elevados custos, é abrir atividade como trabalhador independente e passar os tais recibos verdes. Olha, isso faz-me lembrar, nós pedimos a alguns dos nossos seguidores para nos enviarem questões também para te colocar aqui. E eu tenho uma questão relacionada com isso, que é alguém que disse: trabalho por conta de outrem, mas comecei a dar algumas formações por fora. Posso passar atos isolados? No ato isolado tu não abres a atividade, não é? Trabalho por conta de outrem, mas estou a dar algumas formações por fora. Posso passar um ato isolado? Os atos isolados é suposto serem só para algo que não vai acontecer periodicamente. Acontece, por exemplo, quando foi o censo do ano passado. Era uma coisa que não ia mais acontecer, era para aquela altura e as pessoas que estiveram a fazer os censos passavam o recibo verde, neste caso um ato isolado, que é o mesmo documento, só muda o nome, e não precisavam de abrir atividade, era só aquele ato isolado. O que é que acontece? E porquê que, quando é uma atividade que só vai acontecer uma vez, não é necessário abrir atividade, porque existem benefícios quando se inicia a atividade pela primeira vez. E se nós estivermos a abrir atividade quando não era necessário, quando poderia ser perfeitamente um ato isolado, estamos a perder os benefícios se algum dia quisermos mesmo ter um negócio. Isto porque até existem muitas pessoas que têm nas suas casas, até quem tem terrenos e vende lenha, assim muito esporadicamente, não vai abrir atividade para fazer isso, simplesmente passa o tal ato isolado. O problema é quando as pessoas usam atos isolados para um serviço que prestam mensalmente e depois passam um ato isolado pelo ano todo. Isso não entra no conceito de uma atividade que só acontece uma vez. E é necessário abrir atividade e todos os meses fazer a fatura. Até porque se tiver, por exemplo, um ato isolado todos os anos, nada na lei diz que só pode ser um por ano. Isso também é outra questão que às vezes existe, que até a autoridade tributária diz erradamente: se tiver dois é uma atividade. Não, porque eu posso ter uma atividade em janeiro que aconteceu, porque surgiu algum serviço que eu tive que fazer, e depois em dezembro outra coisa completamente diferente. Não deixam as duas coisas ser um ato isolado. Agora, quando é todos os meses a prestar um serviço, por exemplo, de design para uma empresa sem ser onde trabalhamos por conta de outra, que aí já é uma atividade periódica, sempre mensal, que vamos ter aquele dinheiro, então aí sim abrir atividade.